Eu quero falar sobre a segunda parte do herói improvável, porque eu creio que eu e você somos os improváveis dessa terra, amém? Eu sou um improvável. E às vezes a gente separa, muitas vezes, a gente não consegue identificar e perceber que aqueles que estão na Bíblia, que servem para mim e para você como modelo, eram também pessoas improváveis. Pessoas como eu e você, com imperfeições, com lutas, com dificuldades e também com limitações. Quando a gente pensa no nome de Gideão, pelo menos na minha mente, eu imagino que na de muitos, eu já penso assim, os 300 de Gideão, uma vitória fantástica que o Senhor deu a Gideão. E às vezes a gente olha para esse lugar e a gente acha que a gente estaria tão distante das características de Gideão. Mas Gideão era uma pessoa que tinha limitações como eu e você. Ele também era um improvável. No capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 12, um anjo aparece para Gideão e diz que o Senhor estava com ele. E chama Gideão de poderoso guerreiro. A Bíblia não fala, não dá esses detalhes, isso é só o Bruno imaginando essa cena acontecendo, mas com base nas características que nós vemos de Gideão. No 6, no 7, no 8, nós temos muita insegurança. Então imagina o anjo do Senhor falando com Gideão, chamando ele de poderoso guerreiro, e ele pensando, ou imaginando, ou até falando, não sei. Eu acho que você falou com a pessoa errada. Eu, poderoso guerreiro? Ele estava ali escondido, com medo do exército midianita, que já havia dominado aquele lugar por 7 anos. Eu, poderoso guerreiro. E aí ele diz na continuação, depois do versículo 12: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Essa primeira pergunta que Gideão faz é extremamente humana. Eu acho muito provável que muitos de nós, se não falamos isso, no mínimo pensamos, quando passamos por lutas, por dificuldades, e a gente não consegue, talvez naquele momento, identificar o propósito de Deus, e talvez a gente não consiga ver o agir de Deus nas nossas vidas, e aí a gente começa a pensar: se o Senhor está comigo, assim como diz a tua palavra, o Senhor está me dizendo aqui que o Senhor está comigo, então por que eu estou passando por esses lugares? Por que eu estou sofrendo esses lugares? Era isso que Gideão estava dizendo. Eu conheço a ti, Senhor, eu sei dos teus feitos. Os meus pais, os antepassados contam como o nosso povo foi liberto do Egito, mas por que nós estamos passando por isso? O Senhor se volta para ele e diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, Ele quer usar a tua vida com as tuas limitações, com as fraquezas que eu e você temos, com as nossas debilidades. Ele está dizendo: eu vou usar a tua força. Você consegue entender esse ambiente? Gideão estava com medo, ele estava inseguro, ele duvidou da palavra do anjo do Senhor. Se o Senhor disse que está comigo, por que a gente está passando por isso? E aí o Senhor vai e confirma: com a tua força. Eu já pensaria: que força que eu tenho? Porque eu estou inseguro, porque eu estou com medo. Essa segunda parte tem a ver sobre propósito. De manhã eu falei sobre a identidade de Gideão. Talvez eu e você, em algumas situações da nossa vida, a gente não consegue entender como a gente vai vencer,
quando o Senhor fala para a gente seguir em frente, para a gente não desistir. Mas o Senhor, Ele escolheu eu e você para cumprirmos o propósito dEle nessa terra. Ele não quer fazer isso sozinho. Ele escolheu, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos ama tanto, que Ele nos incluiu no plano dEle, para levarmos a palavra dEle para mais pessoas, levarmos a salvação, restauração, tudo aquilo que você tem vivido, para que isso alcance mais pessoas. O Senhor escolheu você, amém? E Ele também chama eu e você para nós usarmos a força que nós temos. Identidade traz propósito. Diga assim: identidade traz propósito. Gideão significa aquele que corta ou derruba. Depois dessa conversa, o Senhor começa a preparar Gideão para a grande batalha que nós conhecemos. Mas ele não foi e já largou aquele pepino, aquela coisa difícil. Ele foi preparando e formando, ele foi tirando a insegurança de Gideão. Tua primeira tarefa vai ser despedaçar o altar de Baal, que o pai dele havia construído. Pede para cortar o poste sagrado ao lado do altar. E depois ele pede, naquele mesmo lugar, levante um altar para mim. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que iria cortar. Essa foi a primeira tarefa. Você confia em mim, Gideão? Eu estou te enviando, não tenha medo. Gideão cumpre isso, mas ele chama 10 servos para o ajudá-lo. E ele faz tudo aquilo na calada da noite. Sabe aquele momento que nós recebemos a promessa do Senhor, mas a gente fica inseguro. Opa, para que essa promessa se cumpra, eu vou ter que andar aqui por um lugar que eu estou inseguro, que eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Então eu vou tentar criar lugares para me proteger, para que talvez se eu cair, se não der certo, o meu tombo não vai ser tão grande. Sabe quando, como diz a palavra, a gente acaba crendo e duvidando? É exatamente essa a atitude de Gideão. Foi o Senhor que enviou para retirar, despedaçar o altar, para cortar o poste sagrado. Mas ele chama 10 para ajudar. Ele faz isso à noite. Não, para que ninguém veja e descubra que sou eu. Não adiantou nada, descobriram. E aí começam a chamar Gideão de Jerubaal, que Baal dispute com ele. Começam a dar um apelido. E aí Gideão continua com a insegurança dele. Midianitas, amalequitas e outros povos do leste se unem, atravessam o rio Jordão. E aí o Espírito do Senhor se apodera de Gideão. Ele convoca os abiesitas, Manassés, Azer, Zebulon, Naftali. Ele começa a unir um exército gigantesco para enfrentar a batalha que o Senhor estava dizendo que ele iria vencer. Só que aí ele começa a ficar inseguro ainda. No verso 36 ele pergunta se Deus iria libertar mesmo. O Senhor já não tinha confirmado. Eu não sei você, querido, mas muitas vezes o Senhor cumpriu, Ele confirmou a promessa que ia acontecer na minha vida. Por exemplo, eu leio a palavra de Deus, aí o Senhor confirma, vai acontecer isso na tua vida. Aí eu venho para a igreja, eu estou louvando, enfim, estou recebendo uma palavra do meu líder, do meu pastor, e aquela palavra confirma aquele lugar, aquela promessa. Gideão já tinha ouvido algumas vezes que o Senhor estava com ele, mas mesmo assim ele vai lá e questiona: Senhor, o Senhor realmente vai libertar o meu povo? E aí pede um sinal. No versículo 39 ele pede outro sinal. Gideão, um líder inseguro, um líder como eu e você muitas vezes, que acreditamos na promessa do Senhor, mas talvez em algum momento a gente pode se sentir inseguro, a gente pode ficar com medo. Mas o medo, nós precisamos tomar muito cuidado com esse lugar, porque ele serve para nos advertir, para nos avisar de perigos. Mas o medo, ele não deve te impedir e me impedir de fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Amém? Aquilo que é promessa do Senhor. A palavra do Senhor diz para nós lançarmos fora todo medo.
O perfeito amor, ele faz isso. Se eu amo meu Deus, se eu confio nele, se eu confio na palavra do Senhor, então a palavra vai lançar fora todo medo e toda a insegurança, para eu caminhar debaixo da voz do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Gideão já tinha provado algumas vezes o Senhor. Só que chegou o momento do Senhor provar Gideão. Acho muito interessante isso. Sabe, quando o Senhor lhe dá uma palavra de fé, você vai chegar muito alto, querido. Minha filha, você vai alcançar lugares altos. E aí, se a gente se sente realmente seguro, a gente se apega àquela palavra. E aquela palavra se torna a nossa bússola, o nosso guia. Eu não preciso de outra palavra, porque eu já tomei posse daquela. Uma palavra, uma vez somente é suficiente e me serve como bússola para caminhar. Mas nem todos nós somos assim. Gideão era inseguro. Ele ia dando um passo de cada vez e pedindo: Senhor, o Senhor ainda está comigo? Amém, deu certo. Vou dar mais um passo. Senhor, me dá um sinal, me mostra que o Senhor está comigo. Amém, glória a Deus. E ele dá mais um passo. Um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus que conhece as minhas e as suas limitações. O agir de Deus, ele vai conforme o meu ritmo, o seu ritmo, amém? Se eu e você confiamos nele de todo o coração, talvez a nossa escalada, a nossa terra prometida vai ser rápida. Mas se nós somos um pouco mais inseguros, se ainda precisamos da construção da fé dentro de nós, então a gente vai dando um passo de cada vez, e o Senhor vai caminhando no nosso ritmo. Ele não vai nos deixar. É isso que ele estava fazendo com o Gideão. Gideão, eu tenho algo grande para você. Você é um grande valente, você é forte. Você pode não estar enxergando isso, mas eu estou dizendo que você vai conseguir, e eu estou aqui do teu lado. É isso que o Senhor estava fazendo. Mas Ele nos prova para realmente nos preparar para batalhas maiores. Juízes 7, capítulo 7, versículo 2, o Senhor diz a Gideão, eu imagino o Senhor olhando o exército que Gideão tinha juntado, reuniu uma multidão, reuniu 32 mil homens para enfrentar o exército midianita, aquela coalizão. Mas ele olha para aqueles guerreiros, ele diz assim: tem gente demais aqui para eu entregar a Midian nas tuas mãos, Gideão. Você tem gente demais, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O que ele começa a seguir? Eu vou diminuir. Sabe o que ele estava dizendo? Ele queria que a glória dele se manifestasse através daquele milagre, daquela vitória contra o exército inimigo. Então ele olha um exército grande, não, talvez um ou outro, alguns vão falar assim: não foi o Senhor que deu vitória para o povo de Israel, foi com a própria força, com a força do braço desse exército. E aí ele começa a criar critérios. Tá bom, tem 32 mil, pergunta aí, Gideão, quantos estão com medo? Aí eu imagino o pessoal levantando a mão. 22 mil estavam com medo. Então não era mais 32, já sobraram 10 só. E aí ele começa a separar lá, eles vão beber água. Eles vão beber água nesse lugar. Quem beber água igual um cachorro, nós vamos separar daqueles que se ajoelham para beber. Só vai batalhar essa batalha, só vai lutar essa luta aqueles que beberem a água igual o cachorro. Quantos sobraram? 300. Então, Gideão, com esses 300, você vai ter a vitória que eu falei desde o início que você vai ter. Você não precisa de mais. É muito fácil imaginarmos essa realidade em nossas vidas.
Quando a gente acha que está tudo bem, quando a gente tem muitas bênçãos nas mãos, quando a gente consegue resolver os nossos problemas, quando a gente tem um bom relacionamento da nossa família, quando eu tenho um monte de dívida para pagar e eu tenho bastante dinheiro, dinheiro suficiente para pagar as minhas dívidas. Mas aí, e quando o Senhor começa a provar o nosso coração, dizendo assim: eu vou cumprir a promessa, vai acontecer na tua vida, mas você não vai ter tantos recursos como você tem hoje, para que você não se glorie, para que você não ache que foi com a tua força. Era isso que o Senhor estava fazendo com Midian, e eu tenho certeza que Ele faz com muitos de nós, provando o nosso coração, para ver se nós realmente confiamos nele, para ver se realmente nós sabemos que o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é suficiente para nós, para resolver os nossos problemas, para vencer os nossos gigantes. Nós não precisamos de mais nada, além da palavra e da direção do Senhor. Não importa se nós temos 32 mil homens, se nós tivermos os 300 que o Senhor preparou para mim e para você, então vai ser suficiente para nós vencermos essa batalha. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Amém. Às vezes a gente se coloca na posição de Deus. A gente acabou de cantar que nós pertencemos a Ele. Abba, eu pertenço a Ti. Então, vamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Às vezes a gente começa a criar plano e atrapalha os planos de Deus. Senhor, deixa comigo, eu sei como resolver esse problema. Sabe, quando o nosso filho, a nossa filha de 3 anos, de 5 anos fala: papai, deixa que eu resolvo isso. E a gente dá aquela risada: filho, você ainda tem que aprender muito. Será que eu e você, a gente não fez isso com o nosso Abba? Deixa que eu resolvo isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar tudo certo. E aí a gente atrapalha o plano de Deus. A gente acha que pegar um atalho aqui vai resolver o nosso problema, quando na verdade talvez esse atalho vai levar mais tempo ainda para nós chegarmos na promessa do Senhor. Eu e você só precisamos daquilo que o Senhor disser que a gente precisa. Ele disse assim: Gideão, vai com a tua força. Ele não especificou: você precisa de todos os exércitos. Gideão se sentiu inseguro, eu imagino. Eu preciso juntar o máximo de guerreiros possíveis. Sabe qual que era o exército inimigo, queridos? Pelos meus estudos aqui, 135 mil homens. Então, ele tinha 32, já era uma batalha um pouco complicada, né? Eu vou juntar o maior número, juntou 32. O inimigo tinha 135, e o Senhor fala: você não precisa disso, você só precisa de 300. Você não precisa de tudo isso para vencer as tuas batalhas. Você só precisa da palavra do Senhor. Sabe o que é mais difícil, querido? Não é receber a palavra e acreditar. O mais difícil é executar o plano. Quantas vezes nós recebemos promessas, mas quantas vezes nós caminhamos debaixo da promessa? Quantas vezes nós recebemos, nós lemos a palavra, quantas vezes o Senhor usa o nosso líder e o nosso pastor, um profeta, para declarar, para mostrar que está vendo a gente ir alcançando lugares no futuro. Mas quantas vezes realmente eu tomo posse daquilo, e aquilo se torna o meu guia, e aquilo começa a me conduzir em direção a essa terra prometida. Eu gosto muito dessa frase, muito simples, diz assim: há muita iniciativa, mas pouca acabativa. A gente vê isso muito nas empresas. As pessoas dando sugestões, as pessoas trazendo: olha, isso daqui pode ser melhor, chefe. Isso daqui vai crescer, vai ajudar a crescer a empresa, vai melhorar o faturamento, vai dar isso, vai dar aquilo. Tá, mas você pode me ajudar a executar esse plano? Então eu estou ocupado. Eu já tenho muita coisa para fazer. A gente começa, mas quantas vezes nós terminamos?
Executar o propósito de Deus exige disciplina, exige fé. É dia após dia se apegando à promessa do Senhor, se apegando à palavra do Senhor. Não importa se quando a gente começa a andar, começa a ficar cada vez mais fundo. Quanto mais fundo, mais eu tenho que me apegar às promessas do Senhor. Quanto mais difícil, mais eu preciso lembrar daquilo que o Senhor falou para mim lá atrás. Fica de pé, querido, nessa noite. A identidade de Gideão determinou o propósito que ele tinha. Projeta aqui, por favor, Juízes 7, a partir do 9. Aqui o Senhor, Ele está guiando Gideão em direção à luta, à batalha. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. O Senhor já viu outra insegurança. Você está achando que você não vai vencer com esses 300, Gideão? Se você tem alguma dúvida, desce lá. Desce lá e você vai ver o que o povo está falando de você. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Olha o tamanho do gigante deles. Será que esse é o tamanho do teu gigante nessa noite? Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. 132 mil homens. Olha o tamanho da dificuldade. Os midianitas, quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, o seu significado, adorou a Deus. Quando eu e você recebemos a promessa do Senhor, nós temos que fazer o quê? Adorar a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca de guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias, os 300, tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas.
Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bara. E fechando, prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. O Senhor deu a vitória para Gideão, o Senhor cumpriu a promessa dele. Ele gerou confusão no arraial do inimigo. Você consegue ver com quantas espadas eles estavam cercando aquele exército inimigo? Nenhuma. O Senhor deu uma direção diferente: tocha, trombeta. Quando eu fizer isso, vocês façam junto comigo. O Senhor já tinha preparado a vitória para aquele povo. Às vezes a gente se apega a coisas materiais, às vezes a gente fica olhando: eu preciso disso para resolver o meu problema, quando o Senhor tem outro plano, tem uma estratégia diferente, muito mais simples, e que vai usar para nós vencermos. Não se apegue a essas coisas, querido. Se apegue às promessas do Senhor. Creia e tome posse. Não importa se você acha que você se sente cercado hoje por todas as dificuldades, por todas as circunstâncias, por todos os problemas que te cercam. Se você tem dificuldade para dormir porque você fica pensando como que você vai resolver todos esses problemas, o Senhor, Ele vai te dar uma estratégia, assim como Ele deu para Gideão, para você vencer os teus gigantes, para você vencer o inimigo, para você vencer a depressão, para você vencer o desânimo, para você vencer o cansaço, para você vencer a incredulidade, para você crer e tomar posse das promessas do Senhor. Juízes 8:28. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. 7 anos sendo subjugado pelo exército midianita, e o Senhor usa Gideão para trazer paz por 40 anos. Olha a bênção que o Senhor preparou para Gideão e para o seu povo. Olha a bênção que o Senhor tem preparado para mim e para você. É muito maior do que as tuas lutas. É muito maior do que o que você está vivendo hoje. Aquilo que você vai viver na presença do Senhor vai fazer com que você esqueça esses lugares de dores e entenda que foi um lugar de passagem. Não é um lugar para nós permanecermos, mas sendo passado, sendo provado e sendo aprovado pelo Senhor. Amém? Aleluias. Um herói improvável, Gideão. Você e eu somos heróis improváveis. Pare de olhar para as tuas limitações. Tire do teu coração toda a dúvida, todo o questionamento. O que será que fez Gideão diferente de Saul? Eu não estou dizendo que Gideão foi um rei. Foram momentos diferentes de Israel, mas eu quero comparar a liderança de Saul versus a liderança de Gideão. Saul não era inseguro, queridos. Quantos veem insegurança nas atitudes de Saul? E Gideão também não era. Sabe para mim qual que é a principal diferença entre os dois? Se chama obediência. Obediência. Ele ouviu a voz do Senhor. Saul também ouvia a voz de Samuel, mas não obedecia. Gideão, na sua insegurança, ouvia as promessas do Senhor, ouvia a direção de Deus, da forma dele, com as limitações dele. Ele seguia, ele avançava, ele seguia, e as promessas do Senhor se cumpriram. E aí quando a gente fala de Gideão, a gente lembra da grande derrota que ele fez contra o exército inimigo. Querido, o Senhor quer usar a tua vida. Talvez Ele precise tirar coisas desnecessárias. E talvez tirar coisas desnecessárias de mim e de você estejam gerando dor. Porque a gente se apegou a coisas materiais.
Há coisas que não vão nos levar ao lugar da salvação. E aí a gente fica preso nesses lugares. E aí o Senhor fala: querido, você não precisa disso para vencer. Você não vai levar isso para a eternidade. Isso daqui pode fazer você perder a tua salvação. E aí Ele começa a organizar, porque a gente louva, porque a gente diz que a gente pertence ao Abba. Então nós temos que confiar. Se Ele está tirando coisa da minha vida, então porque ou é desnecessário, ou tem um propósito na minha vida e na sua vida, amém? Nós pertencemos a Ele. Então, assim como Gideão, nós vamos confiar que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, amém? Ele não quer fazer o plano, executar o plano dele sozinho. Ele quer me usar, Ele quer te usar, para Ele manifestar a glória dele nessa terra. A tua bênção que o Senhor tem preparado, a tua terra prometida, que Ele já disse que você vai alcançar, vai servir para exaltar o nome dEle. E Ele, se necessário, Ele vai tirar coisas desnecessárias da minha vida e da sua vida, para que a gente não olhe: não precisei de Deus para isso não. Eu consigo viver com a minha própria força. O Senhor, Ele chamou Gideão e disse: eu te abençoo, você vai com a tua força, mas eu estou contigo. O grande desafio é a gente ir com a nossa força e a gente achar que a nossa força é suficiente para vencer as batalhas. Olha o que Salomão diz: o orgulho precede a queda. Então, se eu sou orgulhoso, se eu acho que eu não preciso de Deus, a vida vai me ensinar. Se for preciso me humilhar, eu vou me humilhar, mas eu vou acreditar que o Senhor tem um plano para a minha vida. Amém.